você que nos assiste no programa Saber Direito. É um prazer estar com você mais uma vez para a nossa terceira aula sobre o tema Competência da Justiça do Trabalho. Meu nome é Carlos Cruz, sou professor de trabalho, processo do trabalho, prática forense e trabalhista. E por falar em prática forense e trabalhista, hoje nós vamos ter um tema muito interessante, conexo ao tema de competência da Justiça do Trabalho, que é a técnica da petição inicial. Ressalto, antes de qualquer coisa, que você que tiver dúvida pode nos mandar a sua dúvida por e-mail, para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que o aluno deve se identificar o tema, falando do professor e a aula para que a gente possa responder objetivamente às suas dúvidas. Pois bem, no nosso último encontro, no encontro de número 2, nós falamos da competência absoluta da Justiça do Trabalho. Aquela que está prevista na Carta Magna, principalmente, e que o juiz pode conhecer de ofício. Na aula número 1, nós fizemos um estudo sobre a competência relativa, sem não antes termos passado pelo tema de jurisdição, conceito de jurisdição. Pois bem, na aula de hoje, nós estudaremos a petição inicial, a técnica da petição inicial. E a petição inicial, ela começa como? Com o endereçamento ao juiz da causa. Conforme nos fala o artigo 840 da CLT, a petição inicial tem como requisito o endereçamento para o juiz da causa. E veja nossos alunos que aqui nos assistem. Nós temos hoje 3 alunos aqui nos assistindo. O Danilo, a Flávia e a Késia, que são, na verdade, bacharéis em Direito, que vão estar nos acompanhando, fazendo, inclusive, perguntas. Vejam só, Danilo, meus amigos. Quando a gente fala de petição inicial, começando com o endereçamento ao juiz da causa, nós estamos, na verdade, nos referindo para o juiz absoluta e relativamente competente para julgar a demanda. Quando a gente fala, excelentíssimo senhor juiz da, pontinho, 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 vara do trabalho, nós estamos, na verdade, endereçando a Justiça do Trabalho. É uma regra de competência absoluta. Nós sabemos que os pedidos que nós vamos ali formular, na verdade, são pedidos que são da competência da Justiça do Trabalho. E conforme nós vimos na aula anterior, a competência absoluta da Justiça do Trabalho, ela é fixada em lei e decorre da relação de trabalho. Da relação de trabalho no sentido lato, excetuando aquelas questões que nós já comentamos na aula passada. Por exemplo, relação de trabalho de servidor público, não é da competência da Justiça do Trabalho. Portanto, quando nós escrevemos, ao excelentíssimo senhor juiz, pontinho, 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 da vara do trabalho, nós estamos ali fixando a competência absoluta. É da competência do juiz do trabalho. Agora, conforme nós vimos também na aula de número 1, quando estudávamos competência relativa da Justiça do Trabalho, a ação deverá ser proposta onde? Vamos relembrar, no local da prestação do serviço, onde ocorreu a prestação do serviço primordialmente. Excepcionalmente, naqueles parágrafos do 61, parágrafo 1º, 2º, 3º, nós temos algumas regras excepcionais que podem fugir essa regra geral. Mas, em 99% dos casos, praticamente, a ação será endereçada ao juiz do lugar da prestação de serviço. Pois bem, e o advogado que, de repente, recebe o cliente em seu escritório, numa situação mais ou menos assim: doutor, eu fui contratado lá em São Paulo, trabalhei lá em São Paulo a vida toda, só que eu fui dispensado, retornei aqui à minha cidade natal, por exemplo, Nanuque, em Minas Gerais, e não tem dinheiro, doutor, para ir lá em São Paulo ajuizar uma ação. O que você, como advogado, nesse caso, pode fazer? Olha, nós podemos ajuizar uma ação aqui na NUC. A empresa vai ter que vir aqui se defender. Pelo menos a gente tenta uma conciliação. Não conseguindo, vamos ver se eles vão arguir a exceção de incompetência relativa. Se eles não arguirem, ótimo, prorroga-se a competência, o processo vai ser instruído aqui e sentenciado aqui. Agora, corremos um risco. Você, Danilo, como bom advogado, deve sempre orientar o seu cliente a respeito desse risco. Por quê? Porque ele tem que saber que a ação deveria ser proposta lá em São Paulo, no lugar da prestação de serviço. Mas, se ele não tem dinheiro, não tem condições de voltar a São Paulo para propor ação, então que o faça no seu atual domicílio, mas correndo o risco de, caso a empresa argua a exceção de competência, então vai ser declinada para São Paulo. É claro que você ainda tem daquele artifício, Danilo, de poder recorrer
para o TRT de Minas, tentando manter a competência da Justiça do Trabalho do local de Nanuque, da Vale de Nanuque. Porque, conforme nós vimos da súmula 214, olha o tanto que aquela aula é importante. Cabe recurso contra decisão interlocutória, vamos recordar, a súmula 214, a linha C, cabe recurso contra decisão interlocutória que acolheu exceção de incompetência relativa, declinando da competência de um tribunal para outro tribunal regional. Portanto, Danilo, você como advogado pode usar dessa artimanha. Falar, olha, eu tenho uma salvação, eu posso tentar manter a competência aqui na NUC. E aí o seu cliente não vai estar obrigado a se deslocar para São Paulo, para juizar uma ação, etc. e tal, porque os custos são muito grandes. Olha só como que é importante você conhecer das regras de competência absoluta e relativa, bem como da técnica de peticionar. Você, advogado, deve sempre correr risco, mas um risco, o quê? Comedido, um risco mensurado, sempre em sintonia com o seu cliente. Ultrapassada a primeira linha da petição inicial, onde você demonstrou, né, você endereçou ao juiz absoluta e relativamente competente, deve a parte saltar algumas linhas para eventual despacho do juiz e começar a qualificação das partes. Começando pela qualificação do autor, colocando, conforme nos fala o artigo 840, que contém os requisitos da petição inicial, né, trabalhista, contendo, primeiro, o nome completo, sem abreviaturas, nome completo, sem abreviaturas do autor. Por que isso? Para evitar a não identificação do autor. Porque se porventura você coloca o nome completo, fica mais difícil, né, haver um homônimo. Mas é comum o homônimo? É. Por isso que há a necessidade de quê? Colocar toda a documentação, né, sem não antes falar da nacionalidade, do estado civil, da profissão, de toda a documentação. Aí você deve colocar carteira de identidade, CPF, PIS ou PASEP, dependendo do primeiro emprego, né? Se você tem PIS ou tem PASEP, CTPS, número e série. Se porventura o trabalhador não tiver o CPF, o que a gente faz? Indica o nome da mãe e a data de nascimento, para evitar o quê? Para evitar que duas pessoas tenham exatamente a mesma identificação. Homônimo é muito comum. Quando você tem o CPF, já não tem mais a possibilidade de duas pessoas terem o mesmo CPF com o mesmo nome. Agora, se o seu cliente não tem o CPF, você, ao indicar o nome da mãe e a data de nascimento, você está praticamente abolindo a possibilidade de duas pessoas chegarem lá com os seus documentos e conseguirem, de repente, sacar o crédito do reclamante, do empregado. Então, muita atenção na qualificação da parte autora, na qualificação do seu cliente. E é muito bom que você, advogado do autor, tire xerox, né? Tire uma cópia, uma fotocópia de todos os seus documentos e anexe a inicial, para que, na verdade, essa documentação fique ali de fácil acesso, para que você possa mostrar que o seu cliente está corretamente identificado, etc. e tal. Ultrapassada a qualificação da parte autora, o advogado deve escrever algo mais ou menos assim: fulano de tal, né? Coloca todos os seus documentos, vem, vírgula, por seu procurador ao final assinado. Por que isso? Por seu procurador ao final assinado. Nós sabemos que o processo do trabalho não exige o quê? Que a parte esteja assistida por advogado. O artigo 791 da CLT, que ainda não foi revogado, ele fala expressamente que as partes podem propor e acompanhar as suas demandas independentemente de advogado, né? Portanto, pode a parte autora fazer a sua própria reclamação, pode o réu fazer a sua própria defesa e mais, pode o autor fazer a sua reclamação verbal perante o setor de atemação da Justiça do Trabalho, que então reduz a termo essa reclamação e o reclamante vai e assina. Pois bem, se o autor constitui o advogado, você, bom advogado, vocês aqui vão ser advogados, devem ser bons advogados, você deve, na verdade, sempre celebrar um contrato de honorários com ele, para que nunca haja dúvida com relação aos seus honorários, para que o cliente saiba exatamente o que ele está te pagando, porque isso evita demandas futuras. E além de celebrar com ele um contrato de honorários em duas vias, de igual forma, teor, dê a ele
uma procuração para assinar. E neste instrumento de mandato, nesta procuração, ele estará outorgando poderes para você, advogado, para atuar em seu nome. Costuma ser bom identificar, mostrar, falar, especificar em qual ação trabalhista você será o advogado. E isso demonstra para a parte que você, advogado, está agindo com lisura, você está agindo com transparência, que você está pegando uma procuração para ajuizar uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, na Justiça do Trabalho de tal local, em face da empresa Y, para reclamar direitos lesados ao longo de todo o pacto. Ora, se você fez isso, você só pode ajuizar a ação para pleitear os direitos lesados no contrato com aquela empresa. Então, veja, fulano de tal, qualificação dele completa, vem para o seu procurador ao final assinado. Para o seu procurador ao final assinado, significa que ao final da petição inicial, você vai colocar assim, ó, pp. Por procuração, coloca o nome do advogado, o número do AB e vai e assina. Então, para o seu procurador ao final assinado, então lá embaixo, ao final da petição inicial, é que deve o bom advogado se identificar. Mas já mostre que aquela parte estará representada nos autos do processo por aquele advogado, que ao final estará identificado e cujo instrumento de mandato estará anexado. Esse autor, acompanhado de advogado, ele vem propor uma reclamação trabalhista, como preferem alguns, uma assistência, como preferem outros, uma reclamatória trabalhista, conforme preferem outros, não importa o nome aí propriamente dito. A reclamação trabalhista é de um tempo em que as lides trabalhistas eram decididas pelas juntas de conciliação e julgamento, que pertenciam ao Ministério do Trabalho e que somente a partir de 1946 passaram então ao Poder Judiciário. E posteriormente deixaram de ser juntas de conciliação para serem varas do trabalho. Portanto, eu prefiro o termo ação trabalhista. Mas se você prefere reclamação trabalhista, reclamatória trabalhista, é uma questão meramente de estilo. Eu não vejo qualquer óbice nessa diferença de nomes. Também não aplaudo aqueles que, em eventuais concursos, exame de ordem, vêm e tiram ponto do aluno, do candidato, porque ele não usou o nome correto, reclamação trabalhista ou ação trabalhista. Olha, é uma questão de estilo, isso não mexe nada. O que muda, o que na verdade faz a diferença é a fundamentação e o pedido. O nome da ação, pouco importa. Isso é dos tempos do direito romano, né? Que para cada direito lesado você tinha um áxio, né? E, infelizmente, o nosso direito processual civil ainda mantém esses detalhes. Para nós, da área trabalhista, é tudo reclamação trabalhista, genericamente, salvo raras exceções. É claro que nós temos ação de inquérito por ação de falta grave, nós temos subsidiariamente aplicável ao processo de trabalho a ação de consignação e pagamento, nós temos mandado de segurança e tantas outras ações. Mas, para pleitear direitos lesados ao longo do pacto, nós temos a reclamação trabalhista, reclamatória trabalhista, a ação trabalhista, isso não importa. O autor, ou o reclamante, se preferir chamar assim, ele, devidamente qualificado, por seu procurador ao final assinado, vem propor ação trabalhista em face de. Ora, eu entendo que ele propõe ação em face da empresa, contra o Estado, que é quem presta a tutela adicional, e em face da empresa, que vai ser condenada a lhe pagar eventuais créditos lesados ao longo do pacto. Observação importante. Na qualificação da empresa, é imprescindível que a parte reclamante coloque a denominação social, razão social e o endereço completo para futura citação e outras intimações. Não há necessidade de indicação do CNPJ, inscrição estadual, etc. Se souber, ótimo. Se não souber, não há problema algum, porque o que importa é que a empresa seja citada para vir se defender, cabendo ao réu na defesa se qualificar por completo. Trabalhadores que às vezes não têm, Flávia, vínculo de emprego já previamente reconhecido, não têm os dados da empresa para ajuizar a ação, mal sabem o nome da empresa, às vezes vai no catálogo telefônico para obter a denominação social, a razão social da empresa e o endereço para ajuizar a ação. Como exigir deste reclamante que ele obtenha a inscrição estadual, CNPJ, etc. e tal. Uma observação importante que deve ser feita com relação ao endereço da empresa
é o seguinte: aquele é o endereço onde a empresa deverá ser citada. Se o trabalhador prestou serviço, por exemplo, numa filial de Betim, o endereço que deverá constar ali para citação é aquele de onde ele prestou o serviço. É muito comum, às vezes, a empresa ter sede em São Paulo, filial no Rio de Janeiro, uma outra filial em Minas Gerais, outra filial em Goiás, outra filial na Bahia. Para qual delas eu vou enviar, na verdade, a contrafé? Para o endereço onde o trabalhador trabalhou por último. Se ele trabalhou em Betim, né, não obstante a empresa tenha outras filiais e uma sede em São Paulo, é para o endereço de Betim que será enviada a contrafé, a cópia da inicial, para que a empresa, então, se defenda. Feitas essas considerações, né, podemos observar o seguinte: olha, enderecei ao juiz corretamente, ao juiz competente para a demanda, competente sob aspecto absoluto e sob aspecto relativo. Qualifiquei as partes autora e ré. Estou pronto para fazer o quê? Veja bem, quando um cliente te procura no seu escritório, ele normalmente fala assim: ah, doutor, eu tive meus direitos lesados. Agora, para você saber quais são esses direitos lesados, você tem que saber qual é o ordenamento jurídico, né, aplicável à espécie, não é assim? Pois bem, veja só, a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu no processo penal. Portanto, quando um cliente te procura no escritório, narrando uma sequência de lesões que ocorreram ao longo do pacto, para que você possa, em nome dele, pleitear os direitos lesados, você tem que ter em mente o seguinte: olha, foi criada uma lei, esta lei foi violada ao longo do pacto, e por ter sido violada ao longo do pacto, o trabalhador sofreu então uma lesão, o que deu a ele o direito subjetivo de ação para vir em juízo pleitear os direitos lesados. Olha só o quanto isso é importante. Nesta sequência, norma jurídica que define o direito do trabalhador, fato juridicamente relevante que resultou numa lesão ao trabalhador, direito subjetivo de ação que ele quer exercitar aqui e agora. Olha só como é que é fácil entender os requisitos da petição inicial. Quando ele te procura para propor uma ação, ele já está te trazendo dois elementos da ação: o autor e o réu. Ele, trabalhador; o réu, empregador, que na verdade não lhe pagou todos os créditos trabalhistas. Quando ele te narra fatos juridicamente relevantes, que ele supõe juridicamente relevantes, e cabe a você, advogado, dizer: será que eles são relevantes mesmo? Isso aí, na verdade, é o que a gente chama de causa de pedir próxima. Por quê? Ela está mais próxima do exercício do direito subjetivo de ação. A causa de pedir remota é a lei, é o que deu subsídio ao pedido, é o fundamento jurídico. Quem nos ensina isso muito bem é o mestre Nelson Neri, que em sua obra mostra para nós, né, o que é causa de pedir remota, o que é causa de pedir próxima, né, e o que vem a ser pedido imediato. Então anota aí, quais são os elementos da ação, caracterizadores da ação? São as partes autora e ré, que nós já aprendemos a qualificar e especificar, a causa de pedir remota e próxima, e o que vem a ser causa de pedir remota e próxima? A causa de pedir remota é a lei ou contrato que fundamenta o seu pedido. A causa de pedir próxima vem a ser o fato juridicamente relevante que, na verdade, resultou na lesão. Exemplo: olha só que coisa fantástica você deve ter aqui em mente para bem peticionar no processo de trabalho. Vejam só, voltemos aqui aos tempos de Aristóteles. Aristóteles desenvolveu uma técnica que é que nós vamos utilizar aqui ao longo desse curso, ao longo dessa aula, que é o seguinte: olha, premissa maior, uma regra geral; premissa menor, uma situação fática, um caso concreto; conclusão, mera aplicação da premissa maior à premissa menor. Olha o exemplo simplérrimo que eu vou dar para os senhores aqui. Todo ser vivo respira. Nossa, professor, mas isso é de uma profundidade fantástica. Calma, vamos raciocinar. As coisas simples são as coisas mais fantásticas. Todo ser vivo respira. Aí eu venho e falo assim, ó: o leão é ser vivo. Nossa, professor, que coisa linda e maravilhosa. Ele é um ser vivo lá na África, é mesmo. Aí eu te pergunto, qual a conclusão que você tira disso?
Podem responder. Responde aqui comigo. Logo, o leão respira. Todos vocês foram capazes de chegar a essa conclusão, não foram? E essa conclusão, ela foi obtida aplicando uma regra geral a um caso concreto. A regra geral, repito, todo ser vivo respira. Caso concreto, premissa menor. O leão é um ser vivo. Conclusão. Se todo ser vivo respira e o leão é um ser vivo, logo o leão respira. Essa conclusão, obtida através do raciocínio lógico aristotélico, é a técnica que nós vamos usar na petição inicial. Como assim, professor? Vem cá, eu não dizia para vocês que a causa de pedir remota, conforme nos fala o Nelson Neri, é a lei ou o contrato? Sim. Quando foi criada uma lei, uma norma geral, uma regra obrigatória, geral, abstrata, impessoal, que vai reger as relações do futuro, eu tenho ali uma premissa maior. Eu tenho uma regra geral, uma premissa maior de Aristóteles. Por exemplo, Constituição, no seu artigo 7º, 13, nos fala o seguinte: é assegurada aos trabalhadores urbanos e rurais uma jornada não superior a 8 horas dia e desde que nos extrapole as 44 horas semanais. Essa norma geral, abstrata, se aplica a todos os trabalhadores urbanos e rurais. E está em sintonia com o que dispõe o artigo 59 da CLT, que é mais ou menos também nesse sentido. Sob pena de, caso seja ultrapassada essa carga horária, de 8 horas dia e 44 horas semanais, serem pagas as horas extraordinárias, acrescidas de 50%. Pois bem, se eu tenho um caso concreto, o cliente chega no escritório dizendo assim, ó, doutor, eu trabalhava de segunda a sábado, de 8 até as 18 horas. Segunda a sábado, 8 até as 18 horas. 8 até 18 horas, você sabe, 10 horas. Hora de almoço. Ah, a hora de almoço não conta. Artigo 71 da CLT. Então, 10 menos 1, 9. 9 horas. 6 dias na semana, 9 vezes 6, 54. Só que, doutor, eu nunca ganhei hora extra. Ele te conta. Não, nunca ganhou hora extra? Não. Beleza, então vamos fazer uma ação trabalhista. Vamos fazer uma petição inicial trabalhista para reclamar, pleitear esses direitos lesados. E como é que você começa a sua petição inicial? Endereçando ao juiz da causa, ao juiz absoluto e relativamente competente, qualificando as partes e colocando um tema assim, ó, um tópico assim, ó, na sua petição inicial, dos fatos e fundamentos. O primeiro parágrafo de uma boa petição inicial trabalhista deve ser a delimitação do contrato, onde você fala a data de início, a data de fim, a forma de extinção do contrato, o tipo de aviso prévio, se ele foi cumprido ou não foi cumprido, e a data da sua projeção e o seu último salário. E é algo mais ou menos assim, ó. O autor foi contratado pelo réu no dia tal para exercer a função, por exemplo, de motorista, a qual foi exercida até o dia 30/9/2010, quando foi sumariamente dispensado e desobrigado do cumprimento do aviso prévio, que se projetou até o dia tal. Sua última remuneração foi de R$1.000. Você delimitou o contrato, agora você está pronto para começar a falar das lesões. Se o seu cliente te falou que ele nunca recebeu hora extra, o que você faz? E você coloca lá agora o seguinte, olha, item 2 da sua petição inicial. Ao longo de todo o pacto, o reclamante sempre laborou no horário de 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo, de segunda a sábado. Ponto. Conforme prevê a Constituição, no artigo 7º, 13, é assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais uma jornada não superior a 8 horas e desde que não ultrapasse 44 horas semanais. Conforme se verifica no caso em tela, o autor laborava o quê? 9 vezes 6, 54 horas, mas jamais recebeu hora extra. Conclusão, assim, faz jus ao pagamento de X horas extras, 54 menos 44, 10 horas extras, semanais, as quais devem ser acrescidas de X%, pode ser 50%, mas se existir uma norma mais favorável, um acordo de convenção coletiva, 75%, 100%, 80%, conforme os instrumentos normativos,
E porque essas horas são habituais, elas vão gerar reflexos, repercussões nos descansos semanais remunerados, nos 13º, nas férias, no FGTS, no aviso prévio indenizado, etc. e tal. Olha só como é que o silogismo facilita a nossa vida. Eu trouxe para a petição inicial, no tópico dos fatos e fundamentos, todos os fatos juridicamente relevantes, que são chamados de premissa menor na lógica aristotélica. Eu trouxe os fundamentos jurídicos, que são as regras gerais, que na lógica aristotélica são chamadas de quê? Premissa maior. E a conclusão? Quando eu concluí que esse trabalhador laborava 10 horas sobre jornada, 10 horas extras por semana sem recebê-las, eu concluí ali que ele faz jus a essas 10 horas extras, e esse direito foi lesado, estou pronto para fazer o pedido. Olha que coisa mais simples, olha que coisa fantástica, que você, bom advogado, deve sempre ter em mente. Por quê? O advogado deve dizer o essencial, nada mais do que o essencial no processo de trabalho. E olha, se a petição inicial é feita de forma simples, objetiva, trazendo o fato juridicamente relevante, a fundamentação jurídica estrita, chegando-se a uma conclusão, para cada conclusão depois você faz um pedido. Agora, está certo que o meu exemplo aqui foi apenas de um só pedido. E vocês sabem que, na verdade, no processo de trabalho, às vezes você tem 20, 30, 40 pedidos, porque inúmeros foram as lesões, o que é mais do que natural. Vejam só, como amoldar